E aí, galera, boa noite. Ontem ficou com um gostinho de quero mais, né? O pastor Vinícius arrasou na mensagem, profunda, esclarecedora e abençoada. E a tia Ariane, que historinha sensacional. Olho de gigante, hein, criançada, porque hoje tem mais. Gostaria de fazer um agradecimento especial para o pessoal do Sintonia, que trouxe a mensagem musical ontem e foi divino, vocês são demais. Também quero agradecer a Arautos do Rei, que, como sempre, mostrou um louvor perfeito ao Senhor. E agora é o momento de mandar aquele abraço especialmente para você que comentou durante a nossa transmissão. Um abraço para o pessoal de Goiânia, Vânia Irli, Alice Irli, Raquel Oliveira, para o pessoal também lá do Espírito Santo, Rosa Salles, Deunila Curbani, Alfredo Vix, Felipe Ferreira, Conciana Nobre, Lenice Curbani, Fábio Machado, Flor Campo, Marcos Antônio. A galera lá de Manaus também, Débora Silva, Joanes Cardoso e Cíntia. O Cláudio Irde, lá de Belo Horizonte, Jonas Rangel de Floripa, Neude Macedo de São Paulo, Tércio Marques de Brasília e toda a galera de casa. Muito obrigado por sua participação. Também tivemos pedidos de oração pela saúde do pastor Fernando Iglesias e tia Cecel, que eles possam se recuperar logo. Por nosso amigo José Antônio Soares, que Deus conduza a sua vida. Estaremos orando também por Rafaela Cabral, 26 anos, da Igreja Adventista de Vila Isabel, Cariacica, que ela está assistindo agora. Ela está se recuperando de sequelas graves do Covid. Será submetida à cirurgia para a introdução da prótese na garganta em decorrência de complicações na intubação. E por nossa amiga Carol Isoton, 25 anos, da Igreja Adventista de Campo Grande, Cariacica. Se recupera de uma doença autoimune que prejudica a sua saúde. Durante a semana, continuo trazendo os pedidos para que todos estejam orando em prol dessas pessoas. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir os nossos vídeos e ativar o sininho. E o mais importante, convidar aquele seu amigo especial, pois ele não pode perder esta bênção. Sobre as fotos, você pode mandar para este número que está aqui na telinha ou marcar no nosso Instagram, @comosolhosnocéu. E agora, vamos louvar ao Senhor. Boa noite, espero que todos estejam bem. Temos essa oportunidade de participar desse grupo seleto, louvando e adorando a Deus. É um prazer para nós estar aqui, diretamente do Hospital Adventista de Manaus, para cantar com vocês. E cantem com a gente. Obrigado, Cíntia, pela oportunidade. Cíntia, vocês conhecem, né, Cíntia? Quais são as famílias que estão participando e louvando com a gente? Então, Knifer, Bremer, Irli e também os amigos que foram convidados por essas 3 famílias. Então, gente, seja bem-vindo. Vamos adorar a Deus. Que bom que você está aqui, está podendo se reunir. Essa é a banda Ministério de Louvor do Hospital Adventista de Manaus. Está todo mundo aqui hoje. Aqui tem funcionários do hospital que trabalham aqui no dia a dia. E também nas horas vagas a gente tira esse momento para a gente adorar a Deus. Essa é a Kelly, eu sou o Ciro, temos o Cairo, temos o Adilson, o Douglas, Ricardo. Então vamos adorar, porque só o Senhor é digno de louvor e adoração. Tremam os montes e todos
Adora a Deus com a gente. Oh, Meu Cristo, me salva, não há ninguém igual. Cada vez mais quero louvar teu grande e poderoso amor. meu conforto, Refúgio, és proteção para mim, que meu viver, tudo que sou, nunca deixe de adorar. Cante ao Senhor toda a terra e céu, louve o poder majestoso do Rei. Tremam os montes e todo o mar ao seu nome ouvir. Com alegria eu canto ao Senhor. Ele pra sempre será meu amor. Nada supera a promessa que ele cante ao Senhor. cante ao Senhor toda a terra e louve o poder majestoso do Rei. Nada supera a promessa que ele fez. Nada supera a promessa que ele fez. Aleluia, amém. Se pedires com fé, o Senhor vai te atender. Se buscares de todo o teu coração, Ele vai inclinar os teus ouvidos, ouvir o nosso clamor, e Ele nos atenderá. Acredite, adore ao Senhor. Se eu orar, receberei o teu poder, receberei os teus milagres, conforme as tuas promessas, conforme a tua vontade, porque tu és o Senhor. Se eu me humilhar diante da tua glória, me arrepender dos meus erros e buscar o teu Espírito, sei que o Senhor me atenderá, ouvindo a minha oração. Perdão eu terei, curado serei, por tua bondade e o teu grande amor. Perdão eu terei, curado serei, por tua bondade e o teu grande amor. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Creio em tuas promessas, aleluia. Creio em tuas promessas, aleluia.
tu me amas. Creio em tuas promessas. Eu creio sim. Aleluia, aleluia. Creio em tuas promessas. Aleluia. Creio em tuas promessas. Aleluia, aleluia. Creio em tuas promessas. Aleluia. Amém. Boa noite, amigos. Coube a minha responsabilidade de orar antes da mensagem desta noite pelo pastor Vinícius. Vamos orar? Grandioso Pai, ao virmos até ao Teu trono de graça, nós estamos aqui para Te adorar, para Te louvar por Tua misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito por nós e por tudo que o Senhor é. Estamos vindo ao Teu trono de graça também, ó Pai, para pedir misericórdia, para pedir perdão. Estamos vindo também para interceder por aqueles que sofrem, por aqueles que estão passando por problemas, por aqueles que perderam parentes, amigos, por aqueles que estão com medo do futuro, nesse momento mais complicado que nós temos vivido até agora. Senhor, nós estamos vindo a Ti também, para pedir a Ti o batismo do Espírito Santo. Que o Senhor possa usar cada palavra que o pastor Vinícius vai falar, como usou ontem, para falar ao nosso coração, para falar as nossas necessidades. Mas, Senhor, que o Teu Santo Espírito também esteja conosco, abrindo os nossos corações para entender a Tua vontade e que o Senhor nos dê força e poder para colocar em prática. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Oi, tudo bem com você? Chegou a hora de nós estudarmos a palavra de Deus. Você que é criança, chega mais pertinho que nós vamos aprender a Bíblia mais uma vez. Eu estou feliz por participar dessa semana de oração com você. E hoje quero contar para você uma história que está na palavra de Deus, que fala a respeito de uma pessoa que foi transformada por Jesus. Ele recebeu uma nova chance. Jesus estava passando por uma cidade especial. E a Bíblia diz que todas as vezes em que Jesus passava por um lugar, acontecia a mesma coisa. Uma multidão vinha para poder encontrar com Jesus. Vinha gente curioso, vinha gente que estava doente, vinha gente trazendo o filho para poder ser curado por Jesus. Era muita gente bem perto de Jesus. E no meio daquela multidão, a Bíblia diz que tinha alguém tentando de todo jeito olhar de um lado para o outro, de um lado para o outro, mas não conseguia, porque ele era pequenininho. O nome dele era... Isso mesmo, Zaqueu. E a Bíblia diz que ele teve uma ideia espetacular. Ele subiu em uma árvore e quando ele estava lá em cima, tentando ver Jesus, Jesus o viu e Jesus disse assim, ó: Zaqueu, desce depressa que eu vou comer lá na sua casa. Como assim? É isso mesmo. Zaqueu resolveu ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Jesus. E ele foi lá, ó,
desceu rapidinho daquela árvore e ficou bem pertinho de Jesus, e os dois foram caminhando, caminhando. E enquanto eles caminhavam, um milagre poderoso aconteceu. O coração de Zaqueu era cheio de inveja, cheio de egoísmo. Zaqueu era ladrão. Zaqueu roubava o dinheiro das pessoas e o coração dele era cheio de pecado, mas Jesus foi entrando no coração de Zaqueu, tirando o roubo, tirando a inveja, tirando o egoísmo, tirando as coisas ruins, e um milagre aconteceu. O coração de Zaqueu foi completamente transformado por Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Que coração você quer ter? O coração que está na minha mão direita, ó, esse aqui que eu tô levantando, ou o coração que está na minha mão esquerda? Pensa aí. Pensa que coração você quer ter. Zaqueu tinha esse coração, mas Jesus transformou o coração de Zaqueu e a vida dele se transformou em algo muito maravilhoso. Jesus também quer transformar seu coração. Você pode ter esse coração aqui, ó. Nós vamos pedir a Jesus isso agora. Que Jesus entre na nossa vida e que Jesus nos dê um novo coração. Faz o seguinte, fecha o seu olho, passa o zíper assim, ó. Nós vamos orar e vamos pedir isso para Jesus agora. Querido Deus e poderoso Pai, nós queremos ter um novo coração. Nós queremos ter um coração cheinho de Jesus e longe do pecado. Nós te pedimos isso hoje para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Até amanhã. Hoje estamos reunidos em família, de mãos dadas, juntos louvando ao nosso grande Rei. Hoje estamos reunidos em família, de mãos dadas, juntos louvando ao nosso grande
louvando ao nosso grande Rei. Hoje estamos, Hoje estamos reunidos em família, de mãos dadas, juntos louvando ao nosso grande Rei. Hoje estamos reunidos em família. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui Vinícius Mendes, pastor e editor da Casa Publicadora Brasileira, e estamos dando sequência à nossa semana de oração com os olhos no céu. Eu espero que você esteja bem, esteja abençoado, se sentindo feliz, se sentindo abençoado, né? E recebendo as bênçãos de Deus ao longo desses nossos estudos aqui. O texto para a nossa reflexão hoje está em Gênesis capítulo 4. E quero convidar você a abrir a sua Bíblia e nós vamos estudá-la ao longo da exposição da Palavra de Deus. O tema que quero meditar com vocês é como agradar a Deus. A gente gosta de agradar as pessoas, não é? A gente sabe, um presentinho, um sorriso, alguma coisa para deixar as pessoas mais felizes, nós sempre gostamos de fazer. E para agradar a Deus, o que precisamos ser ou fazer para que Deus fique feliz, para que um sorriso nos lábios de Deus surja em reação àquilo que nós somos e fazemos? Bom, eu creio que o texto de Gênesis 4, que retrata a história de Caim e Abel, nos ajuda a tirar lições importantes a respeito de como agradar a Deus e também de como não agradá-lo. Então leia comigo, por exemplo, o versículo 1. Diz o seguinte: Gênesis 4, versículo 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse Eva: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Observe que aqui Eva diz adquirir um varão com o auxílio do Senhor. Vamos analisar rapidamente essas palavras que estão colocadas aqui. Primeiro, a palavra adquirir. A palavra adquirir, nós sabemos o significado, está relacionado com o conceito de comprar. Então, aqui de primeiro, nós já vemos que Eva está com a ideia de comprar, de adquirir, de aquisição. E que bem ela está adquirindo aqui? Ela diz, adquirir um varão. Bom, é muito importante nós sabermos o que significa isso aqui, a aquisição de Eva desse varão, porque se nós voltarmos um pouquinho ao livro de Gênesis, no capítulo 3, o capítulo anterior, nós vamos encontrar Eva numa ocasião, numa situação muito complexa. Ela havia pecado e havia levado seu marido também ao pecado. E em resposta ou em reação a esse pecado, eles haviam sido banidos do Jardim do Éden e a morte havia se tornado uma realidade em processo na vida deles. E a resposta divina para aquele problema que eles haviam puxado para si, o primeiro homem, a primeira mulher, foi que eles teriam um filho, e este filho pisaria a cabeça da serpente, ou seja, este filho, de alguma maneira, anularia os efeitos trágicos e cósmicos da decisão errada que Eva e seu esposo haviam tomado. Então, me parece que Eva sai do capítulo 3 de Gênesis carregando um fardo muito pesado de culpa e sentimentos e pensamentos desencontrados dentro dela em relação a Deus. Uma culpa muito forte nos ombros. Então, me parece que ela vai para a vida tentando solucionar esse problema da culpa. E me parece que ela entende que a maneira que ela tem de solucionar essa culpa é adquirindo um varão. É muito interessante você pensar também que no capítulo 3, a maldição que Eva recebe em consequência do seu pecado foi experimentar a gravidez com dores de parto e ter dores de parto, uma gravidez, né, difícil e dores de parto. É o que vem como maldição para a mulher.
Então me parece que Eva entende que toda a dor que ela experimenta como mãe, e aqui provavelmente sua primeira gestação, sinaliza para ela que ela está pagando ou comprando pela salvação que ela poderá trazer para a humanidade. Então ela entende que ela ocasionou um problema e ela mesma vai solucionar por meio da sua própria biologia, pelo seu próprio corpo e pelas dores, ela vai pagar pelo pecado que cometeu. É muito interessante você pensar também que essa frase, adquirir um varão com auxílio do Senhor, ela tem alguma disputa em termos da tradução dessa expressão. Segundo o comentário bíblico adventista, a melhor tradução para esta frase, que Eva disse quando Caim nasceu, adquirir um varão com auxílio do Senhor, seria adquirir um varão, vírgula, o Senhor. Então, essa interpretação muito apropriada sugere que Eva entendia que seu filho, seu primogênito, seu primeiro filho, Caim, era o Messias, aquele que viria para esmagar a cabeça da serpente. Então ela entendia que aquele varão não era uma dádiva de Deus, mas algo que ela mesma estava adquirindo com sua própria força, com seu próprio corpo e com sua própria genética. E aqui nós aprendemos a primeira lição a respeito de como não agradar a Deus. Nós não agradamos a Deus quando nós queremos resolver nossos próprios problemas por nós mesmos, com as nossas próprias soluções. Em geral, as nossas soluções, a despeito de Deus, elas são fracas, elas são defeituosas, elas deixam pontas desamarradas e elas nos causam mais problemas na frente. Se nós queremos agradar a Deus, nós temos que ter consciência que os nossos problemas mais íntimos e profundos, especialmente o problema do pecado e seus decorrentes em nossa vida, só podem ser resolvidos com a intervenção divina. E não com aquisições humanas ou com tentativas de comprar soluções para os problemas que nós mesmos causamos, mas a nossa abertura para que Deus nos dê em sua graça a solução definitiva para esses problemas. Então, a primeira coisa aqui é: não tente comprar a Deus, nem comprar soluções para os seus problemas. Espere em Deus se você deseja agradá-lo. Bom, é interessante que nós vamos perceber agora na sequência que o texto diz no versículo 2 que deu Eva à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. É interessante aqui, há uma sugestão de que, quem sabe, esses dois irmãos eram gêmeos. Isso o texto sugere porque o texto não alude a uma nova concepção de Eva. Então dá a impressão que ela tem Caim e Abel. Né? Adquirir um varão com auxílio do Senhor, ela diz, depois do versículo 2, depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Quero destacar aqui as profissões dos dois irmãos, porque elas são reveladoras a respeito da personalidade de ambos. Caim, que significa o comprado ou aquele que compra, resolve ser lavrador. Abel, por sua vez, resolve ser pastor de ovelhas. Bom, por que essas profissões podem revelar coisas a respeito da personalidade de ambos? Primeiro, é muito possível que Caim tenha sido educado por Eva para ser aquele Messias, o Salvador. E é possível que essa educação tenha inflado em Caim um desejo de primazia e de supremacia, e que os primeiros pais, Adão e Eva, não souberam muito bem como lidar com a educação desse primogênito, que supostamente seria o grande libertador da humanidade e que os livraria das consequências dos pecados que eles haviam cometido no Éden. Caim resolve ser lavrador. Se você voltar ao capítulo 3, você vai descobrir que a maldição que o homem, Adão, recebe em função do seu pecado foi ter que lidar de maneira dura com a terra. A terra, Deus disse, olha, você vai ter que trabalhar com o suor do seu rosto, você vai lidar com a terra e não vai ser simples. Então, a sugestão aqui é que Adão, ou que Caim resolve escolher a profissão de lavrador como que
na tentativa de enfrentar a maldição que estava sobre o homem, e ao enfrentar essa maldição, vencer essa maldição e dizer, olha, para Deus, olha, estamos quites, eu fui amaldiçoado, assumi essa maldição, paguei o preço por ela, então não te devo mais nada. Isso parece sugerido no texto. Por sua vez, Abel resolve ser pastor de ovelhas. E é muito interessante você observar que no capítulo 3, versículo 21, Deus apresenta a solução para a nudez do primeiro casal, nudez esta em consequência do pecado que cometeram, capítulo 3, versículo 21, diz assim, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Observe que aqui está sugerido que Deus sacrificou um animal e Ellen White confirma isso. Uma ovelha, e com a pele daquele animal e com a lã daquele animal, Deus, o primeiro alfaiate, confeccionou uma roupa especial para ambos, diferente das roupas de folhas de figueira que eles haviam feito provisoriamente e erradamente. E Deus mesmo os vestiu. Veja que Deus maravilhoso. Ele veste o primeiro casal. Veste com uma roupa feita de ovelhas. Olha que coisa interessante, o da lã e do couro das ovelhas. Abel escolheu ser pastor de ovelhas. Isso sugere que Abel estava escolhendo uma profissão associada com a solução divina para o problema do pecado, e que Caim escolheu uma profissão associada com a maldição divina para o pecado. Veja que são perspectivas diferentes e opostas a respeito de Deus e dos problemas que a humanidade tinha em decorrência do pecado. Se nós queremos agradar a Deus, nós temos que nos concentrar nas soluções divinas para os problemas. E Deus soluciona nossos problemas com graça, com o Cordeiro que substitui a nossa morte. Aquele Cordeiro que morreu para que Adão e Eva fossem vestidos representava Cristo que morreria para prover as vestes de justiça para toda a humanidade. Então, quando Abel escolhe a profissão de pastor de ovelhas, ele estava escolhendo algo que sugeria que ele confiava no pastoreio divino para a sua vida e de que Deus proveria os meios para que os problemas do pecado fossem solucionados. Caim, por sua vez, ao escolher a profissão de lavrador, estava dizendo, eu vou enfrentar a maldição. Se Deus amaldiçoou a humanidade, amaldiçoou o homem com isso, eu vou mostrar para ele que eu posso vencer essa maldição. Bom, o texto segue dizendo que no fim de uns tempos, e aqui é provável que essa expressão no fim de uns tempos se refira ao fim de uma semana, portanto, muito provavelmente em um sábado, no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, diz o versículo 4, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Para um pouquinho aqui. Esse sacrifício que os dois estão oferecendo a Deus, muito provavelmente foi oferecido na porta do Éden. Lembra que o casal já tinha sido expulso do Éden e que Deus havia colocado anjos, querubins, guardando a porta da entrada do Éden. O Éden, portanto, ficou como um jardim que não podia ser acessado. Ele ficou ali como um santíssimo que não poderia ser adentrado, porque os anjos guardavam a porta. Então, o que Adão fez? Ele fez um altar na porta do Éden, porque ele sonhava em voltar para dentro daquele paraíso algum dia. E os sacrifícios que ele oferecia ali com sua família, eles eram sacrifícios que adoravam a Deus e que suplicavam também pelo retorno da humanidade àquele lugar maravilhoso, que era a habitação de Deus com a humanidade. Bom, nesse contexto, Abel e Caim, ou Caim e Abel, levam uma oferta ao Senhor. Bom, como eles eram irmãos e provavelmente gêmeos, mas independentemente de serem gêmeos, o que está em jogo aqui, e isso é muito importante em todo o livro de Gênesis, é quem dos dois vai ter a primazia? Qual dos dois vai ser o filho primogênito, isto é, aquele que vai receber a bênção patriarcal e que vai liderar a humanidade, que vai receber a tocha da verdade e que vai ter a semente por meio da qual virá de fato o Messias para solucionar os problemas da humanidade, pisando na cabeça da serpente, como estava prometido em Gênesis 3,15. Então, é possível que esse sacrifício aqui que os dois levam signifique que
esse sacrifício, ou a aceitação desse sacrifício por parte de Deus indicaria qual dos dois seria escolhido como filho primogênito. Bom, diz o versículo 4, no fim, que Deus agradou-se de Abel e de sua oferta. E o versículo 5 diz: ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Observe o que está dito aqui. Primeiro quero destacar uma coisa. Deus se agradou de Abel e de sua oferta. Então, para um pouquinho aqui e pense comigo. Deus não se agrada de coisas. Deus se agrada de pessoas. E só depois das coisas que essas pessoas trazem. Veja que o texto é muito claro. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Deus estava avaliando o coração de Abel, as intenções de Abel, as motivações de Abel. E por isso Deus se agradou dele e aceitou a oferta que ele trouxe, ou que ele levou. Da mesma forma, Deus se desagradou de Caim e, em consequência de sua oferta. Isso nos diz uma coisa muito importante. Mais do que aquilo que entregamos para Deus em termos de recursos financeiros ou mesmo serviços, trabalhos, mais importante do que essas coisas são as motivações do nosso coração. Não adianta você dizimar, por exemplo, se você tem um coração mesquinho. Não adianta você dizimar se você faz isso por obrigação. Não adianta você guardar o sábado quando na verdade você não gostaria de estar guardando, porque na verdade você não está guardando. Não adianta você ir à igreja quando você não sente prazer na casa de Deus. Não adianta você estar assistindo esse vídeo se você não gostaria de estar na presença de Deus. O que Deus avalia de fato são as motivações do nosso coração. E motivações corretas derivam em atitudes corretas. Portanto, Deus avalia as pessoas e aceita ou não as coisas que essas pessoas entregam a partir da motivação que está no coração delas. Deus se agradou de Abel e de sua oferta e de Caim não. Isso significou, em termos práticos, que Deus fez descer fogo do céu e consumiu o sacrifício que Abel apresentou e ficou indiferente àquilo que Caim havia apresentado. Bom, observe que o texto nos dá alguns indícios a respeito das motivações de Abel e por que Deus se agradou dele. O texto diz no versículo 4 que Abel trouxe das primícias do seu rebanho. Observe que essa expressão das primícias do seu rebanho remete ao fato de que Abel escolheu o que havia de melhor. Abel não pegou a ovelhinha mais doente, mais fraquinha que havia, não. As primícias do rebanho significa aquilo que era primeiro, aquilo que era mais importante. Olha que interessante isso. E da gordura deste, isto é, daquilo que era mais importante, mais valioso, Abel entregou. Por isso Deus se agradou. Veja, porém, o que o texto diz a respeito da oferta de Caim. Ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Observe que, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Observe que o texto silencia a respeito de uma adjetivação a respeito da oferta de Caim. Sugere que aqui foi uma oferta qualquer. Mais do que isso, Abel apresentou uma ovelha, um animal, porque Abel sabia que sem derramamento de sangue não há remissão. Caim, por sua vez, leva os frutos do seu trabalho como agricultor. É interessante você pensar que dentro do ritual levítico, que depois foi esboçado por Moisés e apresentado, havia sim ofertas de vegetais. As ofertas de vegetais eram ofertas de gratidão. As pessoas levavam cereais e vegetais a Deus quando eles queriam celebrar coisas e não queriam pedir nada. Veja que coisa interessante. Aqui está sugerido que a oferta que Caim levou foi uma oferta de gratidão, como se ele estivesse dizendo: olha, eu não tenho nada para pedir, eu sou autossuficiente, eu tenho tudo que preciso. Porém, Abel, quando leva um animal, e esse animal para ser sacrificado, ele está dizendo: eu não tenho nada, eu preciso de tudo. Isso também está um pouco revelado no próprio nome dos dois. Caim é aquele que compra, é aquele que tem poder aquisitivo, portanto não precisa de nada, está satisfeito, por isso agradece.
Abel, por sua vez, significa vaidade, aquilo que não é nada. Aquele que não é nada, aquele que passa como vento, aquele que precisa de tudo, por isso vai a Deus em busca de uma solução. Observe que a resposta de Deus, a aceitação divina ao sacrifício de Abel, deixa Caim irado, e ele se ira sobremaneira, e ele descai o semblante, diz o versículo 5. Então, Deus, que é um Deus de graça, um Deus maravilhoso, não rejeita o seu filho que está em pecado. Olha que coisa interessante. Deus aparece para conversar com Caim. Então ele diz no versículo 6, por que você está irado e por que seu semblante descaiu? Veja que o versículo 7, aqui Deus faz uma proposta maravilhosa para Caim. É preciso que você saiba, no entanto, que esse versículo, o versículo 7 do capítulo 4 de Gênesis, é um dos versículos mais mal traduzidos da Bíblia. E ele sugere até uma ideia estranha ao pensamento bíblico. E eu vou dar a vocês a tradução que é mais apropriada para este verso. Deus disse mais ou menos assim para Caim: olha, se você proceder bem, você será aceito. Em outras palavras, se você fizer aquilo, se você fizer o que é certo, você será aceito como líder, como primogênito. Eu vou confirmar a sua primogenitura. Eu não quero rejeitar você. Mas se você proceder mal, como você fez agora, ou seja, oferecendo um sacrifício não aceitável, com um coração sujo, eis que o pecado jaz à porta, diz o texto aqui. Mas essa não é a tradução melhor. A melhor tradução seria assim, olha, se você proceder mal, há um sacrifício à porta. A porta do quê? A porta do Éden. Lembra que eu disse a vocês que na porta do Éden Adão construiu um altar? Então Deus diz o seguinte, olha, se você proceder mal, há um sacrifício na porta do Éden. Vai lá. Ou seja, vem aqui no altar do sacrifício que eu vou resolver seu problema. Se você procede mal, vem à porta do santuário que eu perdoo você. Há um sacrifício pelo pecado lá. Entenda o que Deus está dizendo para Caim. Eu não rejeitei você. Não se sinta rejeitado. Você errou, mas eu perdoo você. E eu perdoo você em meu santuário. Vem cá, que eu perdoo você. Olha que coisa maravilhosa Deus está propondo para Caim. Esse é o método de resolução divina dos problemas. Quando nós erramos, quando não existe aparente solução para os nossos problemas, quando nós nos sentimos rejeitados, quando nós não temos muita expectativa e quando nós nos frustramos na vida, quando nós nos sentimos rebaixados, como ele estava se sentindo aqui, Deus faz um convite, vem cá, há um sacrifício, eu perdoo você, eu renovo as suas chances, eu te dou uma nova oportunidade, vem cá. Este convite, ele ecoa até nós hoje do santuário celestial, quando nós nos frustramos na vida, quando nós estamos nos sentindo perdidos, quando nós pecamos, quando não há aparente solução, quando nós aparentemente fomos longe demais, Deus diz, vem cá. Há um novo e vivo caminho que meu filho abriu, você deve vir aqui, vem com seus pecados, confesse-os diante de mim e eu perdoo você. Vem cá. Essa é a maneira divina de resolver os problemas. E é assim que nós agradamos a Deus, quando nós aceitamos esse convite. Porém, veja o que Caim fez. No versículo 8 do capítulo 4, disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Olha, ele havia acabado de receber a confirmação de que ele não era mais o líder daquela família. Ele não era o primogênito. Abel havia sido escolhido. Abel havia sido confirmado, porque Deus se agradou de Abel. Mas Caim se comporta como o chefe. Vamos ao campo. Ele dá uma ordem a Abel. Observe que Abel, ele é ovelha, ele é manso. Se você olhar esse texto com atenção, você vai perceber que Abel não pronuncia uma palavra. Ele só ouve o conselho e ele vai ao campo. Como ovelha muda, ele segue para o matadouro. Estando eles no campo, sucedeu que Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. Caim matou Abel. O líder chama o liderado para o campo e o mata. O pretenso líder
agindo com base em valores egoístas, ele chama seu irmão ao campo e o mata. Esse é o jeito de Caim resolver seus conflitos. Esse é o jeito de Caim resolver os problemas. Esse é o jeito humano, pecador, de solucionar as coisas. Se você se coloca no meu caminho, eu tiro você do meu caminho. Eu mato você. Eu enfio uma faca na sua barriga. Eu tiro a sua vida. Eu persigo você. Eu odeio você. Enquanto o método divino é, vem cá, vamos resolver o problema, vamos conversar, vamos arrazoar, há um sacrifício, eu perdoo você, te dou uma nova chance. O ser humano irado, invejoso, orgulhoso, pecador diz, não, eu tiro do meu caminho aqueles que se colocam na minha frente. Então Deus, mais uma vez, resolve buscar seu filho Caim, mesmo depois de um assassinato, do primeiro assassinato. Deus vai em busca de Caim e diz no versículo 10, ele diz, aliás, no versículo 9, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso sou eu o tutor de meu irmão? E segundo os intérpretes da Bíblia hebraica, essa foi a primeira piada que um ser humano contou. Foi uma expressão que não parece engraçada para nós, mas que foi uma expressão jocosa. Por acaso sou eu o tutor de meu irmão? Foi uma maneira de tentar ironizar aquilo que Deus estava dizendo. Veja como Caim demonstra, já desde o início, uma atitude assim de repulsa a Deus, né? De desrespeito com Deus. Então Deus fala sério com Caim no versículo 10. Que fizeste, Caim? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Veja que coisa interessante aqui. Abel, ele não fala nada. Ele é silencioso. Como eu disse a vocês, se vocês lerem o capítulo 4, Abel não fala nada. Porém, mesmo depois de morto, Abel está falando. A voz do sangue de Abel clama da terra. Quando um justo é ferido e é perseguido, isso se torna um clamor que move Deus do seu trono. Quando alguém sofre debaixo da opressão do inimigo de Deus e seus agentes, Deus não fica em silêncio, Deus ouve. Deus ouve muito mais o silêncio de um justo como Abel do que o murmúrio incontido de um ímpio como Caim. Deus ouve a voz dos justos, a voz do justo é pregação, a voz do justo apressa a atitude de Deus, a voz do justo move Deus em seu trono e em seu juízo. A voz do justo, a voz silenciosa do justo, a perseguição do justo, ela move Deus. É por isso que foi dito a respeito dos cristãos perseguidos na antiguidade, que o sangue dos cristãos era semente. Semente por quê? Porque quando um cristão é perseguido, outros cristãos surgem. Muito interessante isso. O apóstolo Paulo, em Hebreus capítulo 4, retoma esse conceito aqui em Gênesis 4 e Hebreus 11, melhor dizendo, né? E ele diz a respeito de Abel esse texto maravilhoso que eu gostaria de ler a vocês. Hebreus 11, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, isto é, da aprovação divina, também mesmo depois de morto, ainda fala. Veja, Abel, que não falou uma só palavra, continua falando depois que morre, porque quando um justo é perseguido, ele se torna uma pregação poderosa para anunciar ao mundo a justiça de Deus, que se concretiza em seu trono, em seu santuário, e se executa em sua volta ou na volta de seu filho à terra. Bom, o texto no capítulo 4, versículo 16, termina falando sobre Caim com uma nota bastante triste. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Retirou-se da presença do Senhor. Caim, ele rejeita as ofertas graciosas de Deus. Ele vai viver numa terra onde aparentemente não há Deus e onde ele se estabelece como seu próprio Deus. Bom, que situação terrível se encontrava a humanidade, o primeiro casal. Agora, eles estavam sem filhos. Caim
que eles imaginavam ser o filho que resolveria todos os seus problemas, se tornou um assassino. Portanto, revelou completamente o contrário daquilo que eles imaginavam. E Abel, o segundo filho, portanto, aquele que poderia ser, estava morto. Não havia mais solução para a humanidade. Adão e Eva estavam definitivamente perdidos, porque eles não tinham mais os filhos. O filho que pisaria a cabeça da serpente. E agora? O que eles poderiam fazer? Como a promessa de Deus se cumpriria? Eva, que começa essa história comprando a Deus, agora não tem nada para comprar. Agora não tem moeda nenhuma para resolver seu problema. Ela está em completa miséria e perdição. Porém, veja como termina o versículo 26. E com isso nós vamos concluir também a mensagem. Nossa mensagem de hoje. Capítulo 4, versículo 26 de Gênesis. Vamos ler o 25. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente, em lugar de Abel, que Caim matou. Observa que aqui ela reconhece que o descendente agora não é mais Caim, é Abel. E que Deus deu um outro descendente no lugar de Abel. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Observe que coisa maravilhosa. Deus me concedeu outro descendente. Compare o verso 26, o verso 25 de Gênesis 4 com o verso 1. Ali, em Gênesis 4, versículo 1, é dito que Eva comprou um varão. Observa, ela começa comprando a sua suposta salvação. Adquiri um varão, o Senhor. Adquiri, comprei, eu mesma resolvi meus problemas com a minha própria genética, com a minha própria biologia, com minhas dores de parto. Eu comprei a minha salvação e quitei o meu problema com Deus. Pronto. Isso resultou em plena frustração para ela. Porém, depois de experimentar a dor das consequências do seu pecado e experimentar o amor de Deus que se manifesta oferecendo graça quando nós erramos, ela entende que não é comprando a Deus que nós podemos agradá-lo. Nós agradamos a Deus quando nós recebemos de Deus. Por isso ela diz: eu tive um outro filho e dei o nome de Sete. E ela disse: porque Deus me concedeu outro descendente. Eu não comprei, Deus me concedeu. Por isso quero dizer a você, neste momento de maneira muito especial, que Deus está oferecendo a você hoje mais uma chance, mais uma oferta de salvação, que Deus está te oferecendo mais graça, que Deus está te dando uma nova chance, uma nova oportunidade, que Deus está concedendo a você grandes bênçãos. Eu gostaria de que nesse momento você abrisse seu coração e receba de Deus aquilo que Ele está oferecendo. Receba a palavra de Deus, receba o amor de Deus, receba a graça de Deus, receba o perdão de Deus, receba a esperança de Deus. Acolha isso no seu coração, porque é tudo isso que você precisa para a sua vida. Não vá para as maneiras humanas de tentar resolver problemas, as maneiras humanas e autossuficientes humanas. Fique com as respostas de Deus e com os presentes de Deus. Receba o presente de Deus e você vai agradá-lo, porque Deus é feliz quando nós recebemos aquilo que Ele nos oferece. Ele nos deu seu Filho unigênito, e esse Filho unigênito que Ele nos deu, lembra de Gênesis 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu. Recebe. Deus te convida. Vem, filho. Vem para o sacrifício aqui no meu santuário. Eu estou oferecendo para você. É eu que ofereço o sacrifício. Recebe, que você vai ser abençoado. Se você deseja experimentar isso em sua vida,
Enquanto você ouve essa música especial que foi preparada para este momento, tome a decisão de receber de Deus as bênçãos que Ele te oferece. Ao colocar-me em tuas mãos, quero esquecer todas as vezes que caí. Não quero reviver batalhas duras que perdi quando de ti me afastei e tão longe eu vaguei. Hoje te entrego outra vez a minha vida, a minha mente, o meu ser. Por tanto tempo só minha vontade eu quis fazer, mas agora pronta estou para cumprir o teu querer. Dá-me força, Senhor, para vencer as provações e esperança, Senhor, de que tudo vai mudar. E ao receber os teus milagres, me ajuda a confiar nas tuas mãos e no poder transformador do teu perdão. E ao entregar-te o meu ser, eu só te peço, nunca mais me deixes ir. A sua companhia eu que jamais quero perder. Renova minha fé e me ensina a obedecer. Dá-me força, Senhor, para vencer as provações e esperança, Senhor, de que tudo vai mudar. E ao receber os teus milagres, me ajuda a confiar nas tuas mãos e no poder transformador do teu perdão. Se não fosse a sua graça, não sei onde estaria. Te agradeço e te louvo por me dar mais uma chance. Dá-me força, Senhor, para vencer as provações e esperança, Senhor, de que tudo vai mudar. E ao receber os teus milagres, me ajuda a confiar nas tuas mãos e no poder transformador do teu perdão. E ao receber estes milagres, eu quero confiar nas tuas mãos. Quero o poder transformador do teu perdão. Vamos orar.
nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pelo presente da graça que nos oferece. Muito obrigado porque Tu és maravilhoso. Muito obrigado, Senhor, porque Tua graça, ela nos basta e ela preenche completamente a nossa vida. Perdão, porque muitas vezes nós tomamos nossos próprios caminhos e tentamos resolver por nós mesmos nossos problemas. Nos ajude a confiar em Ti e a receber Teu presente gracioso. Continua conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Que te dê um restante de dia, de noite, na presença de Deus. Um forte abraço e até amanhã.